Olá a todos, sem nenhuma exceção. Eu sou Lécia Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a língua portuguesa em quaisquer níveis, seja você de nível fundamental, nível médio ou nível superior, em graduação ou pós-graduação. É concurseiro? É professor? Sinta-se à vontade. Nós estamos aqui para refletir a língua portuguesa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. O que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? O que é linguagem mista? Quais são suas características? Quais os seus exemplos? É tudo que você vai ver neste vídeo de hoje. Confere aí. Bom, e o que é linguagem? Nós ouvimos tanto falar na linguagem, por exemplo, na escola, em que se tem a área de linguagens, artes, português, língua estrangeira, educação física, todas essas disciplinas compreendidas na área de linguagem. Então, o que é linguagem? Linguagem, de acordo com Saussure, é tudo aquilo que emite uma comunicação. Então, se emitir, se lhe repassar uma comunicação e você receber aquela emissão como sendo uma comunicação, foi formada aí a linguagem. Como assim? Bom, toda e qualquer linguagem é captada pelos órgãos sensoriais: visão, olfato, audição, paladar e tato. Por exemplo, se você tem, como eu tenho aqui, um limão, né? E aí você vai experimentar o limão. Mesmo que você não queira, você produz uma certa linguagem. O limão lhe produziu uma linguagem que foi o quê? De azedo. E você correspondeu a essa linguagem, manifestando uma resposta na sua expressão facial. Azedo demais. Então, o que você observa com isso? Que o limão está ali emitindo uma linguagem e você está correspondendo a essa linguagem, certo? Essa é a linguagem captada através do paladar. Diferentemente, por exemplo, se eu estou aqui, ó, com mel, eu não preciso fazer careta nenhuma, porque o mel não me traz essa informação de azedo, de coisa ruim ao paladar, né? De coisa desagradável, digamos dessa forma. Há quem goste, há quem não goste de mel, há quem goste de limão. Então vão se manifestar de formas diferentes, ok? Cada pessoa recebe uma linguagem de forma diferente. Só para você ter um exemplo, o semáforo, né? Vejamos, no semáforo temos o quê? Vermelho, amarelo e verde. Diz-se que o vermelho é para parar, o amarelo é atenção e o verde é seguir. Mas depende do interlocutor. Se eu estiver no carro, realmente o vermelho vai ser para eu parar porque eu estou dirigindo, para eu ter atenção que vai mudar o sinal. E o verde para seguir em frente. Seguir em frente se eu estiver no carro. Agora, se eu for pedestre, vai ser exatamente o oposto. Como assim? O vermelho vai ser para eu atravessar, o amarelo vai ser para eu ter atenção, porque realmente vai mudar. Digamos que eu esteja no meio da avenida, né? Enquanto eu estou fazendo a minha travessia. Ou eu corro, ou então eu recuo. E o verde vai ser para eu parar, porque os carros vão seguir. Então veja que para cada pessoa, para cada interlocutor, né, nós vamos ter respostas diferentes a uma linguagem. A linguagem semáforo é a mesma, porém os interlocutores estão em condições diferentes, em contextos diferentes e por isso vão receber, ou melhor, vão manifestar respostas diferentes para a mesma comunicação. E tudo isso é linguagem. Além da captação da linguagem pelo paladar e pela visão, nós temos também a captação da linguagem pelo olfato. Por exemplo, se eu pego um determinado frasco de perfume,
Que cheiro maravilhoso, né? Eu me sinto agradável com o aroma. Diferentemente, se eu pego ovo podre. Ai, gente, essa combinação de perfume com ovo não deu certo. Enfim, o fato é que eu vou ter manifestações diferentes. Digamos que você observe, por exemplo, um alimento, né? Você vê o alimento, você observa se o alimento está bom para o consumo ou não, né? Você pode ver um mofo, alguma manifestação de que o alimento já está próximo ao seu vencimento, ou você pode observar pelo cheiro, né? Sentir o cheiro, essa comida aqui está estragada, né? E aí você recua. Então veja, esse ato de recuar é uma resposta para a linguagem do aroma. O aroma não está agradável, você não vai querer comer aquela comida, porque você sabe que aquela comida está estragada e pode lhe fazer mal. Então aí nós temos uma manifestação de linguagem. É só isso? Não. Temos também, o tato. Veja aqui, Tobias. Tobias massinho, fofinho, né? Você pega, aperta, ai que beleza. Diferentemente da lixa, que é mais áspera. Então você observa que os dois também manifestam linguagens diferentes, portanto, respostas diferentes aos seus interlocutores, certo? Tudo isso é linguagem. Utilizou a palavra? Não. Então significa dizer que na linguagem não é apenas aquela que utiliza a língua, certo? Nós temos aí 3 tipos de linguagem, que seria a linguagem verbal, verbal de verbo, palavra, é aquela que utiliza a palavra. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza a palavra, como essas que eu mostrei aqui para você. E a linguagem mista, que é a união da imagem, né, daquilo que não é palavra, juntando aquilo que é palavra, ok? E se complementando. As duas se complementando, nós vamos chamar de mista ou multimodal. Então, nós temos aí linguagem verbal, é a linguagem que se utiliza a palavra. Como assim a palavra? Pode ser manifestada na fala ou na escrita. Veja que na fala eu vou utilizar tanto o órgão da audição quanto o órgão visual. Se eu for manifestar, por exemplo, libras, certo? E na escrita? Na escrita eu vou utilizar o órgão da visão, ok? Então tudo isso é captado através dos órgãos dos sentidos. E tudo isso é linguagem. Se você vai a um local e você encontra um determinado estabelecimento em que se tem é como se fosse uma casa, só que no topo tem uma cruz. Então você imagina que seria o que ali? Bom, pode ser que seja uma igreja, né? Porque nós já temos, de acordo com o nosso conhecimento de mundo, ou chamado nível de letramento, nós sabemos que uma casa, né, um formato de uma casa com uma cruz no seu topo seria o formato de uma igreja, né? No caso, uma igreja católica. E aquilo dali você tem como sendo uma informação, ou seja, você está lendo uma linguagem não verbal através de uma fachada arquitetônica, certo? Então tudo se manifesta uma determinada linguagem. Você pode ver, por exemplo, olha aqui, meu anel de formatura, né? Você observa que, com isso, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, sem precisar falar, primeiro, se eu estou usando um anel de formatura, imagina-se que eu seja formada. O anel de formatura é na cor lilás, que é a cor do curso de letras. Portanto, eu sou formada em letras. Se fosse, por exemplo, vermelho, seria a área do direito. Se fosse verde, seria a área da saúde. Se fosse azul, por exemplo, seria a área da engenharia. Então, tudo isso é linguagem. Manifesta uma comunicação sem precisar falar. Essa é a chamada linguagem não verbal, em que se expressa uma comunicação. E nós podemos observar essa linguagem não verbal, o quê? A linguagem corporal, né? Que pode ser a dança, várias modalidades de dança,
movimentos, nós temos a linguagem não verbal, linguagem arquitetônica, nós temos as esculturas, pinturas, certo? Então possuímos uma série de linguagens, né? de modalidades de linguagem não verbal. E a modalidade da linguagem verbal são apenas duas, que é a fala e a escrita. Algumas pessoas perguntam, professora, e os sinais? Bom, os sinais é uma língua, certo? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E ela é manifestada na fala, certo? E na escrita, ok? Que é o chamado sign writing, tá certo? Então nós temos aí o quê? Linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista ou multimodal, ok? Compreendeu? Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative os sinos das notificações e se chegou até aqui, compartilhe com a gente. Qual é a linguagem que você mais gosta? Linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.